Vocês sabem que aqui não teve intervalo, não. Nós ficamos falando de televisão durante o intervalo inteiro. Quem estava vivo, quem estava morto. Uma festa isso daqui. Mas, Elmo, uma coisa que eu sempre me perguntei é como é que você vê o surgimento, eu vou mais fundo, eu vou lá atrás, da televisão brasileira. Como é que isso tudo aconteceu? Claro, o empreendedorismo do Chateaubriand, que era um sonhador, era um doidão, e aí era dono dos diários e emissoras associados e tal, e aí resolveu dar ao Brasil a primeira emissora de televisão, PRF3, que era prefixo de rádio, não tinha nada a ver com televisão, aliás, era da cultura, da PRF3 TV. A difusora. Aliás, da difusora. É que era tudo difusora, cultura, sim, Tupi. mas a TV Tupi Difusora. Né? Como é que você vê isso, né? Olha a vida aí, a Vida Alves com seu indefectível sorriso, que até sempre esse sorriso simpático, esse jeito de olhar bacana. Né? E dá uma saudade dessa mulher, saudade. olha. Mas me diz, como é que você vê isso tudo? Nós fomos realmente um dos primeiros países a ter uma emissora de televisão, assim, atuante e tal. Como é que é tudo isso? Primeira da América do Sul. Primeira da América do Sul. Era para ser da América Latina. E aí aconteceu praticamente um mês, nem um mês, menos do que isso, no México. Se não era para ser América Latina, mas a gente tem que lembrar também de uma outra coisa. O afinco e também os jovens que estavam fazendo tudo aquilo, a gente estava até falando da questão de, brincando, negócio, com todo respeito, a questão da morte. Sim. Mas é toda uma geração. Exatamente. Que eram os jovens que tinham seus 20 anos, claro, lá em 50. E a gente tá passando por perdas uma atrás da outra também por conta disso. É verdade, é verdade. Então, mais importante ainda a gente lembrar esses jovens e os jovens que estão aí hoje. Então, assim, nem tudo é TikTok. Me desculpe, tem gente que acha que sem dúvida, tudo TikTok. O mundo começou com Rio e TikTok. Né? Com certeza. Então, é esse negócio, assim, fazer com que essa juventude entenda não da onde está sendo feito. Por exemplo, não é mais o televisor. É uma TV que está no celular, é uma TV que está em todas as plataformas e que tem aquilo dentro que é o conteúdo. Então, a gente mostrar, reverenciar os mais velhos, mas também lembrar uma outra questão, que eles lá atrás também pensavam no conteúdo. Sem dúvida. Então, essa imaginação, essa criatividade, aquela história do dia seguinte... O que vai ter no dia seguinte? Sim. Que o Cassiano perguntou para os demais e tal, o Cassiano Gabus Mendes, que agora é o que eu falo, Fórmula Boa continua. Claro. Tá voltando Elas por Elas, sim, uma novela do Cassiano Gabus Mendes. Anjo Mal já foi refeito. E tanta Pantanal do Benedito. Vai voltar que rei sou eu. Daqui a pouco. Aliás, pelo andar da carruagem já devia ter voltado. Olha aí, esses são jovens que trabalham comigo lá. E a gente tem um esquema agora que são os polos. Que é isso que eu estava falando da Bert. A gente está trabalhando com os polos. Cada emissora fazendo o seu polo. Então, valorizando a sua memória e conjuntamente, junto com esse acervo original do museu, aí se compõe o grande museu. Sem dúvida. Tanto rádio como televisão, né? Sem dúvida. Uma coisa que a gente tem que ressaltar em você é o seguinte, sempre que se pede para alguém especializado em rádio e televisão vir falar sobre o assunto, a pessoa fala, claro, sobre as grandes figuras que quando você falar no microfone, o telespectador, o ouvinte, vai reconhecer imediatamente. Né? E você faz questão de citar todo o bastidor. O câmera, o técnico de som, o DJ, que naquela época não era DJ, era o disc jockey, mas não exatamente o cara que apresentava, era o cara que ficava na técnica, sempre, o produtor, né? O diretor do programa. Tudo isso, você faz questão de ressaltar o mérito dessa gente toda, enquanto que outras pessoas preferem falar nomes conhecidos que... Ninguém faz sozinho.
É claro. Então, É claro. aquele negócio. Se eles quiserem um dia puxar o cabo, você vai sair do ar também. Pô, nem precisa. É só Então- alguém errar e desligar a luz, como aconteceu ontem. Então, Aliás, o responsável acabou de passar por mim. se ali. o Simar Mas- apertar um botão, acabou. Então, é assim. Quer me tirar do sério, fala mal de Cabo Man. Exatamente. Então, é puxar... Ah, não, porque fulano é Cabo Man, auxiliar, é assistente. Não, não é assim. É todo mundo. É o técnico, é o pessoal do camarim, pessoal da Sem portaria, dúvida. de todo mundo, do transporte. Ô Elmo, você não acha que na cultura brasileira, nas escolas de comunicação principalmente, mas de uma forma geral na cultura brasileira, existe uma carência muito grande de se dizer a essa gente quem foram os grandes heróis, quem foram os grandes cartazes, os grandes nomes, e não só os grandes, mas aqueles que fizeram a pirâmide para os grandes surgirem, os faraós surgirem. Quem era essa gente? Será que ainda se lembra, alguém se lembra de Walter Stewart? Que alguém ainda se lembra de J. Silvestre, de Aurélio Campos, de um cara que, para mim, foi o maior entrevistador da história da televisão brasileira, que foi Silveira Sampaio. Para vocês terem uma ideia. E que o Jô nunca deixou de citar. Não, exato. Todo mundo Vocês fala terem do uma talk ideia, show, mas né? ele também sempre falava. Quem Silveira fazia Sampaio, essas fichas aqui, né, de produção, quem fazia as fichas para esse Silveira Sampaio que eu acabei de citar, era um cara chamado Jô Soares. Ele era o produtor do programa, um dos produtores do programa do Silveira Sampaio, que entrevistava coisa pouca. Ele entrevistou o presidente da França, ele entrevistou o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, né? Gente simples, né? Pessoas do povo. Só que ninguém sabe sobre essa gente, né? Não teria mesmo. que ver uma cultura de engrandecimento, não é nem engrandecimento, de conscientização do que é a televisão, o rádio do Brasil, dentro não só das escolas de comunicação, como dentro da cultura em geral. em geral. Realmente. Isso é feito de alguma forma? O museu. Só a entidade que você dirige. Sim, porque o que acontece? A gente acaba ajudando aqui, ajudando ali, o Museu da Imagem e do Som também faz isso. Então, assim, são iniciativas. As emissoras, eu lá na BERT, a gente também fez muito disso, de ter os memoriais virtuais e tal, que nós fizemos, mas valorizando cada profissional. Porque senão vai se perder, e aí é um problema também dessa correria que a gente tem de chegar e falar assim, ó, agora faltam tantos minutos, tantos segundos, tantos milésimos. Passou, você vai para casa, relaxa, mas e o registro? Quem é que está aqui? Onde é que vai ficar? Ó, a Laura. Olha quem está aqui. Ó, é o filho do Parisi. A rainha, para mim, a entidade maior da televisão, da teledramaturgia brasileira. Chama Laura Cardoso. Ninguém chegou nos pés dessa atriz. Eu diria não nos pés, nos olhos dessa atriz. Ela não precisa dizer uma palavra. Ela segue sempre o texto à risca. Ela é maravilhosa falando. Mas se você fizer uma obra qualquer, cortando daqui para cima, ela te passa tudo o que você precisa saber numa novela inteira. Ela trabalha com os olhos. Lembra de Império? Com o Alexandre Nero? Teve uma cena da Laura com o Alexandre Nero que ela não falou uma palavra. Não precisava. Nunca Ele precisou. falou e foi uma participação gigantesca. Ó, o Silvio. Então, ó, essa é a peça. Esse é o primeiro projetor da Tupi, que está lá no museu. Que coisa linda, bicho. Então, olha, tem muita coisa. Ó, o Goulart. Esse é outro que eu sinto uma saudade dele. Ah, o Goulart, vem comigo. Pomba. O Capeta. O Capeta. O Capeta. Olha só. Aí o que é? Viado do chá, não é? E você vê que
o cigarro tá na mão ali e ninguém falava nada, né? Tinha cigarro, inclusive, no switcher. Exatamente. Exatamente. Eu sempre brinco, você precisa entender um pouco de brigada de incêndio para trabalhar em televisão e Paulo em rádio Gracindo. também, por causa da eletricidade. Paulo Gracindo e as irmãs, né? Cajazeiras. Do Bem Amado. Do Bem Amado, exato. A Dorinha Duval ali, bom, enfim. Para muitos, aquela do canto lá é a Emília, né? A Dirce Miliati. Ah, sim, a Dirce, que tinha um talento Ela era meio chapliniana, né? Era uma coisa incrível o talento da Dirce. Gente, vamos botar no ar a rede social do Elmo, por favor? Vamos mostrar aí o Instagram, né? Do Elmo. Eu imagino, com essas fotos que nós temos... Ah, tá aí, olha lá. Olha só, olha a memória que é guardada. Ah, essa foi uma premiação que eu recebi, o Colar Guilherme de Almeida, junto com o Maurício de Souza. Que bacana. E me botaram depois dele. Eu falei, gente, que sacanagem, vocês me colocam depois do Maurício de Souza. Ali o Lima lendo o livro, Zé Paulo. História e Televisão para quem tem pressa. Zé Paulo, você estava me perguntando, apesar da família, né? O que também me influenciou muito foi o Zé Paulo. Zé Paulo de Andrade? O Zé Paulo... Pô, meu amigão, fizemos faculdade junto. A Hora numa do Café? Claro. Aí ele ficava dando trela para um ouvinte. Um ouvinte chamado Elmo. E aí eu contava histórias, eu comecei a levar a sério aquilo e na Bandeirantes, fazendo pautas. Na Rádio Bandeirantes, eu produzia um programa do Zé Paulo chamado Pergunte ao Zé. Você fazia a pergunta que você quisesse para o Zé e o Zé Paulo tinha que dar um jeito de responder. Né? Você sabia que ele foi Zorro na TV? Ele foi Zorro. Ah, sim, eu sei, o Zorro. E foi meu colega de faculdade de Direito, eu fiz até o 3º ano de Direito, e ele fez comigo, só que ele se formou, eu não. Mas tá aqui, gente, o livro do Elmo, um dos livros do Elmo, né? A televisão brasileira, a história da televisão brasileira, com todos os grandes, quer dizer, com todos os grandes nomes não, né? Para quem tem pressa, né? Porque é um livro pequeno, né? E eu brinco que vamos dizer, uma bússola. É um ponto de partida para outros livros. Perfeito. É aquilo que você falou que faltava assim nas faculdades. Sim. Porque a pessoa aí tem interesse em conhecer um pouco mais, vamos dizer aqui, o Joelmir Betting. Sim. Vai atrás de um livro que tem... É um index, né? O outro que eu fiz, que você inclusive está nele, que é o Almanac do SBT. Claro. Então, é um índice. É um índice, isso depois, mesmo. Ele vai dando abertura para outros. Você vai atrás. Gente, eu quero agradecer muito a presença do Elmo aqui, que foi um presente muito raro. A gente tem momentos em que a gente... se sente pequeno diante da história de algo tão fantástico quanto a televisão brasileira, né? Que nos traz tanta emoção, tantas alegrias, todos os dias. E um dos maiores conhecedores disso está aqui comigo, caramba. Eu estou recebendo simplesmente o Elmo, que é o pai da matéria, se a gente pode dizer assim, né? Filho, vocês são os pais. Elmo, muitíssimo obrigado. E eu só espero que agora, conhecendo o caminho, você, a cada livro, ou a cada iniciativa, ou a cada o que você quiser, venha até aqui bater esse papo com a gente, e a gente vai continuar do momento que nós paramos aqui. É isso aí. Te espero para um café lá, meu vizinho. Ah, sem dúvida. Não, agora eu vou lá todo dia. Tá bom, gente. Obrigado, Elmo. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos em casa também. E sucesso para você e para essa tua cruzada. Para nós. Gente, estou indo embora, mas amanhã, se Deus quiser, tem mais. Por enquanto, tchau.